Excelência. Presidente, aproveitar enquanto os colegas estão chegando para votar e pedir aqui para que a Secretaria do Tesouro Nacional e a Fazenda atendam o pleito dos governadores dos estados e principalmente dos secretários de Fazenda, uma vez que há uma determinação dessa Secretaria e também do Ministério da Fazenda de não fazer o pagamento do FEX, que é o Fundo de Exportação, este ano, para que o governo possa fazer um superávit primário e arrumar as suas contas. Pelo que sei, o governo deve fazer uma economia, ou quer ter um caixa de 700 bilhões de reais, no máximo de 700, no mínimo de 540 bilhões, para atravessar o ano nas suas contas no azul e também não ter problema com as agências de rating e etc. Acontece que no momento em que ele olha para suas contas, ele acaba deixando de lado as contas dos estados. E os estados da federação passam a ter problemas muito sérios no fechamento das suas contas, problemas muito sérios também com a STN, uma vez que eles não conseguirão atingir as metas que estavam programadas. E todos eles estavam prontos para receber esses recursos e fazer parte do seu caixa, pagamento de 13º, pagamento de folha no final do ano e outras obrigações. E não só os estados, mas também os municípios. Para os senhores terem uma ideia, os recursos que provavelmente não serão pagos, pelo menos por enquanto é essa posição, é 1.462 bilhões para os estados e de 487 milhões para os municípios. Isso vai trazer uma desorganização nas contas públicas. Ontem, falando com o nosso secretário Marcel Kurz, ele lamentou muito não ter esses recursos. E vou dizer aqui alguns estados que têm muitos recursos para receber e às vezes os senhores senadores não têm nem noção do que está acontecendo. Por exemplo, o Amazonas tem 14 milhões de reais para receber, a Bahia 77 milhões, o Espírito Santo 90 milhões de reais, o estado de Goiás 96 milhões de reais, o estado do Maranhão 25 milhões, o estado de Mato Grosso 248 milhões de reais, Mato Grosso Sul 37 milhões, Minas Gerais 316 milhões de reais, o Pará 133 milhões, o Paraná 77 milhões, o Rio de Janeiro 48, o Rio Grande do Sul 112 milhões de reais, São Paulo 61, Santa Catarina 45, o Tocantins 13, os demais estados como Rondônia 14, Roraima 200 mil. Enfim, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo à Secretaria Nacional do Tesouro e também ao ministro Guido Mantega, que atenda os estados, que atenda os municípios. É muito ruim, muito difícil administrar um estado e principalmente quando nós temos uma ameaça já concreta, já dita pela Secretaria do Tesouro Nacional de que não haverá o pagamento do FEX esse ano. Não tenham dúvida, senhores e senhoras senadoras, que representam e defendam os interesses dos seus estados aqui no Senado Federal, que todos nós temos que levantar a voz e fazer um apelo para que a Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional paguem esses recursos, que transfiram esses recursos para os estados. Caso contrário, nós teremos uma desorganização nas contas públicas dos estados e dos municípios no fechamento desse ano. É esse apelo que quero fazer a Vossa Excelência também, que some junto comigo, some junto com os demais senadores e senadoras, para que a gente possa sensibilizar o Tesouro Nacional, a Secretaria e também o ministro Guido Mantega, e que faça o pagamento que está prometido e comprometido já nos estados e nos municípios. Muito obrigado, presidente.